Fala, juventude! Tudo certinho, meu? Continua naquela tranquilidade? Gente, seguinte, essa aqui é a parte 3 de um total de 4, análises de 4 vídeos, 4 episódios a respeito do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, do escritor moçambicano Luiz Bernardo Ronuana. Se você chegou até aqui, eu vou partir do pressuposto, por favor, eu vou partir do pressuposto de que você já assistiu a parte 1 e também já assistiu a parte 2. Se você não fez isso, vai lá, assiste, pessoal, porque aqui eu não vou abordar uma série de questões que eu já abordei lá na parte 1, outras que eu trouxe até na parte 2. Tudo bem? Então aqui, nesse bate-papo de hoje, eu vou abordar mais 2 contos. A gente vai falar de um conto chamado A Velhota e a gente vai falar também de um conto chamado Papá, Cobra e Eu. Então, bora lá para análise de mais 2 contos aí do Ronuana a respeito desse contexto aí anticolonial. Ah, e claro, jovens, antes de começar essa análise de hoje, só para dar um toque, eu deixei aqui na descrição do vídeo e vou deixar passando aqui ao longo dessa análise alguns cards também, tá? Para você conseguir acessar facilmente as partes 1, 2 e 4, beleza? Então, vai na descrição ou então sai clicando aqui nos cards, tá? Mas só faz isso se você estiver vendo na ordem, tudo certinho. Quer voltar, não quer voltar em outra parte, enfim, mas vou deixar tudo na descrição para você ter, o todo, para você ter essa coletânea de análises aí sobre os contos desse livrão aí do Ronuana, então. Pessoal, o conto A Velhota é super curtinho, beleza? É uma leitura bem rápida, tá? Mas tem o seu peso, tá? Mas realmente não vai trazer grandes dificuldades de leitura, não, tá? Pensa no mesmo contexto aí que eu venho abordando com vocês e a lição que fica vai ser muito parecida, né? Essa coisa da cautela, do cuidado, tá? Então, já pensa que a gente tem aqui um foco narrativo em primeira pessoa, tá? Então, o narrador aqui volta a ser em primeira pessoa, não é o Ginho, tudo bem? Ginho não voltou ainda, tá? A gente já sabe que ele vai aparecer, eu já tinha adiantado essa informação para você, mas não é aqui, tá? Então, um narrador em primeira pessoa que já começa, de cara, assim, ele abre o conto contando pra gente que ele recebeu uma pancada, ele tá ali na rua, de repente ele foi atingido, então ele sofre uma agressão. O cara tá ali de boa, de repente... ele nem sabe de onde veio essa doideira aí, tá? De onde veio essa pancada. Ele só sabe que, ele recebeu uma pancada, ele tá caído, e aí quando ele tá abrindo os olhos já no chão, ele tá caído, pensa nessa situação, ele tá narrando em primeira pessoa, ele tá caído, e quando ele abre os olhos, ele consegue, ele vai olhando de baixo pra cima, e ele consegue ver mais ou menos a roupa desse homem que o agrediu. Então ele consegue perceber que é um cara, é um homem, e ele consegue perceber que esse homem tá usando roupas muito formais. Então tá com um calçado, muito formal, provavelmente um sapato social, algo do tipo. Tá com um calçado muito formal, pode ser também, sei lá, uma botina, alguma coisa do tipo, beleza? Tá com uma calça bem formalzona também, tá? Algo que lembra o que, pessoal? Lembra alguém, parece ser alguém de muito respeito, mas pode ser também alguém que representa a autoridade, por conta do cinto, O cinto tem uma espécie de placa, pode ser uma fivelona, Então é um cinto que representa também essa questão da autoridade, beleza? Pessoal, muito provavelmente, ele não afirma isso, mas dá pra gente deduzir. Muito provavelmente, esse narrador é um homem moçambicano preto, que foi agredido por um homem branco, provavelmente um homem ligado à colonização. Então, pelo branco português colonizador. Provavelmente alguém ligado às forças de repressão colonizadoras, tá? Mas por que será que esse cara foi agredido, esse nosso narrador aí? Só que aí, pessoal, ao invés de o nosso narrador continuar falando dessa agressão, ele vai mudar rapidamente, de assunto, vai mudar rapidamente o foco ali, da sua narração, e ele vai começar a falar ali meio que da casa dele, aí a gente descobre que tem alguém o esperando na casa dele, a mãe dele tá esperando ele em casa, essa mãe dele é a velhota do título, beleza?
Ela tá esperando ele em casa, mas a gente descobre que ele não tá muito afim de voltar pra casa. Então ele pensa, caramba, mano, eu tenho que voltar pra casa, eu já não tô afim de voltar pra casa. E eu ainda vou ter que chegar em casa e me explicar, minha mãe vai perguntar qual é que é, e eu fui agredido, e... Ai, meu, que zica. E por que que ele não quer exatamente voltar pra casa? É porque ele não se dá bem com a mãe? Não. Tá tudo bem na relação com a mãe. Mas é porque se ele voltar para casa, ele vai se deparar, né, novamente, ele vai se encontrar lá com a situação de miséria na qual ele vive. Tá? Então é muito curioso, né? Quando ele chega em casa, que ele começa a conversar com a mãe até deixa claro que só tem, né, tem uma comida lá que, se eu não me engano, a mãe chama de o coco, né? Deixa eu até conferir aqui se é isso mesmo nas minhas anotações, é exatamente isso, né? A mãe chama de o coco. O coco, pessoal, é uma espécie de raspa de arroz, né? Um arroz que queimou, ficou no fundo da panela e aí, ao invés de jogar fora, não dá pra desperdiçar, cara. Então essa parte queimada é guardada, né? Faz um esqueminha lá e come depois. E ele sabe que só tem isso, né? A mãe fala pra ele, ó, só tem o coco. Não tem mais nada além disso. Então é uma situação de miséria. De novo, a gente lembra do quê? Da situação lá da família do Ginho, né? Que a família do Ginho era rica? Não. Mas olha desse narrador aqui. Então, percebe que a gente também tem esses comparativos socioeconômicos aí. Esse cara não tá muito afim de voltar para casa, mas ele tem que voltar, é a casa dele. Ele acaba voltando e quando ele chega em casa, ele começa a trocar uma ideia com a mãe. E aí a gente, né, percebe que esse conto, pessoal, anota aí, ele é baseado no diálogo entre mãe e filho. Não é o conto inteiro, nessa introdução a gente não tem só o diálogo, né? Ele vai narrando e tal, mas quando ele começa a conversar com a mãe, quando a gente tem o início do diálogo, o diálogo se estende. Então tem um bom pedaço do conto que é só diálogo. Então você tem ali travessões, né? O travessão, 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 travessão. Então é diálogo, 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 tá? Então mãe e filho vão conversar bastante nesse conto aí. Ó, nessa altura do campeonato, eu acho que eu nem precisava te dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. Pessoal, a mãe desse narrador muito provavelmente representa o quê, né? Olha o título, a velhota, então uma mulher idosa, uma mulher mais velha, tá? Provavelmente a mãe dele representa, é isso mesmo que você já entendeu, você tá pensando já corretamente. A mãe dele representa a sabedoria, a cautela, tá? É essa mãe que representa o cuidado, que faz as perguntas certas, que sabe exatamente o que deve ser perguntado, mas vai evitar também fazer certas perguntas. Para algumas perguntas ela já sabe a resposta, porque, meu, é a voz da experiência. Tá? O filho, por sua vez, que é um jovem, né, representa de novo, né, essa coisa aí da euforia, né, da atitude emocionada e tal, e faz a coisa, né, de maneira intempestiva. Se bem que, olha que curioso, esse narrador especificamente ele tá no meio do caminho. Tá? Justamente porque, pessoal, ele já viveu algumas coisas, então esse narrador é um narrador que sim, ele é jovem, ele é um revolucionário, mas no diálogo com a mãe a gente vai perceber que esse jovem ele já tá sacando, ele já tá começando a sacar que é necessário tomar alguns cuidados nessa luta anticolonial aí. E olha que interessante, sabe por que o narrador tá começando a sacar isso? Porque ele não é filho único, tá? Ele deixa claro que ele tem irmãos. E ele chama os irmãos, né, ele e a mãe dele, né, chamam ali os outros filhos, né, os outros irmãos, de miúdos. Tá? O fato deles serem chamados de miúdos significa o quê, pessoal? Que são irmãos mais novos. Ou seja, o nosso narrador é o irmão mais velho. Sendo o irmão mais velho, ele não pode mais, agora, né, que ele tem irmãos, né, provavelmente, a gente vai entendendo, vai ligando os pontos, e provavelmente o que aconteceu é o seguinte, no passado, quando ele era ainda mais jovem, e aí talvez ele fosse o único filho, né, tal, ele era mais revolucionário, tava ali fazendo o rolê todo, e arcava com as consequências, e apanhava da polícia colonizadora, das forças de repressão, e pai, né, e esse cara deve ter feito muita coisa, até por isso, por ter um histórico, por ter um passado, esse cara, mas perceba que ele já começou o conto o quê? Apanhando. Ele foi agredido. Então provavelmente esse cara tem um histórico aí que muito provavelmente é do quê? De uma luta anticolonial. Mas agora, no momento presente, ele tem irmãos. Então ele saca o quê? Ele precisa agir com mais cuidado. E esse cuidado é tão grande que durante certo momento da vida, né, nesse diálogo aí, a gente fica sabendo que durante certo momento da vida a mãe deixava de comer para dar comida para os filhos.
Né? Só que no tempo presente, no momento presente do conto, né, durante o diálogo, não é mais só a mãe agora. A mãe e o narrador deixam de comer muitas vezes para que os miúdos possam comer. Então você vê que a questão do cuidado é muito forte. Tá? Isso vai ficando claro nesse diálogo aí. Né? E pessoal, esse diálogo se inicia como? Né? Ele chega em casa, ele tem que ir para casa, a situação é de miséria, ele não quer chegar lá para enfrentar tudo isso, mas tem que ir, não tem jeito, é a casa dele. Quando ele chega em casa, de cara a mãe já pergunta: meu filho, o que aconteceu? Ele já sabia disso, isso ia rolar. E ele não queria preocupar a mãe. Né? E ele desconversa, ele fala: não, mãe, não foi nada não, deixa quieto. E aí a mãe já fala o seguinte, fala assim: eles te bateram, né? Olha a sabedoria da mãe. Perceba que a mãe fala com um tom de quem já sabe do que se trata. A mãe já tá ligada, tá? Então a mãe já sabe. Esse eles, né? É como se ela soubesse mesmo. Então ela fala: meu, eles te pegaram, né? Eles te bateram. É como se a mãe soubesse quem são eles, a mãe soubesse do histórico do filho, a mãe sabe e a mãe se preocupa, então a mãe já fica com o coração apertadinho e aí a gente tem o início desse diálogo e todas essas informações que eu te passei aí, né, vão ficando cada vez mais claras pra gente através do diálogo aí e de algumas falas, né, de alguns monólogos também que esse narrador vai fazendo também. E aí, pessoal, nesse diálogo, né, o narrador deixa claro pra mãe, né? Eles vão falando, o narrador vai expondo algumas coisas e tal. Tem um momento que ele deixa muito claro que ele é um homem indignado. Ele fala: meu, eu não suporto essa situação colonial. A gente tem que falar, tem que ir lá, tem que, sabe, criticar, tem que, meu, não dá pra gente ficar nessa situação. Mas aí a mãe vai lá, mulher sabe, a mãe vai lá, acalma, né? Acalma o filho. Filho, calma, velho, calma. Relaxa, fica calmo, filhão. Tá? A gente tem que tomar cuidado, filho. Tá? Se você for pra cima, vai dar ruim, vai dar ruim. Lembra dos miúdos. Tá? Calma. Seus irmãos. Lembra? Pense em você mesmo. Filho, calma. Há de se agir com calma. E aí, pessoal, tem um trechinho que é muito curioso. Ele tá falando com a mãe ali, e aí ele fala a respeito do desejo que ele tem por um futuro melhor. E aí ele fala o que ele deseja pros irmãos. Né? E aí a gente acha que ele vai falar: meu, eu desejo que os meus irmãos, sei lá, né, sejam revolucionários. Mas não, porque ele já tem também esse pensamento mais cauteloso. E o que ele diz para a mãe é o seguinte: eu espero que os meus irmãos, né, que os miúdos tenham um futuro melhor. Eu espero que eles sejam diferentes de mim. E não, ele não diz como eu. Eu espero que eles sejam diferentes de mim. Eu não quero que eles lutem. Tá? Não, eu quero que eles aceitem a presença do colonizador. Olha isso. Essa é uma fala que nos frustra, né? Você fala: não, cara, você acha que ele vai falar algo do tipo: poxa, eu espero que o colonizador não esteja mais aqui, né? Que a gente já tenha vencido até lá, né? Até quando eles crescerem e tal, que a gente já tenha vencido a colonização. Não, mas parece que ele já entendeu que, cara, essa luta é tão difícil que, cara, será que a gente vai ganhar mesmo? Então, o que eu espero mesmo, cara, depois de ter lutado tanto, é que os meus irmãos cresçam aceitando que o colonizador tá aí mesmo. E, cara, só aceita, porque se eles crescerem aceitando, eles vão sofrer menos e vão apanhar menos. Eu não consigo aceitar. Então eu vou seguir apanhando um pouquinho, ou eu apanho menos. Mas eu vou seguir apanhando. Como acabei de apanhar. Eu fui agredido ali. Né? Eu tenho um histórico. Eu sou um indignado. Eu espero que meus irmãos não sejam. Né? Então é meio frustrante isso. Oh, cara, ele espera que os irmãos dele aceitem a colonização. Por quê? Porque talvez esse seja o caminho. É um caminho possível. Frustrante, ruim, mas é um caminho possível. Né? De novo, nosso autor dizendo: pessoal, há caminhos possíveis que podem ser mega frustrantes, mas esse caminho, né, que passa pela luta o tempo todo, né, do caminho lá do jovem que vai e apanha e morre, desse caminho eu tô cansado. Então esse narrador deseja isso para os irmãos dele. Meio frustrante? Sim, mas é uma possibilidade, tá? de pensamento, é uma possibilidade. Eu desejo que eles só aceitem. Cara, é muito pesado ler isso aí. Aqui é muito louco, né? Porque a gente tem o desejo de mudança versus a aceitação. O que é melhor? Fica o questionamento. Não tem uma resposta tão efetiva. O que a gente tem é o nosso narrador, né? Ou o nosso autor, por meio das personagens, dizendo: o melhor mesmo é ter calma. O melhor mesmo é agir com cautela. Isso é o melhor. Agora, a aceitação é melhor? Não sei. É um caminho possível.
Pensa aí, leitor. Tá? É um caminho possível. O que é melhor para você, leitor? Pensa aí, vamos pensar junto. É uma discussão a se fazer. Tá? Continuar lutando, aceitar, tá? Então tem essa questão. E a mãe também, pessoal, assim como Madala, né, essa velhota, ela também representa a sabedoria, porque a mãe, ela conforta o filho, ela troca uma ideia, ela sabe que a luta do filho é importante, mas que também é importante pensar nos miúdos, tá? Pensar nos filhos mais novos e tal. Então essa mãe também ouve o filho com calma, ela sabe o que aconteceu com o filho, ela sabe quem bateu no filho. Ela sabe que foram as forças de repressão desse sistema colonizador. Ela sabe. Mas ela procura nem ficar, né, enfatizando muito, reforçando e citando. Ela nem fala muito, ela nem cita esses nomes. Por quê? Para não inflamar o filho. Né? Todo esse cuidado, né, de uma pessoa mais velha e sábia. Então, mais uma vez, a representação da sabedoria que vem com a idade. E aí, para finalizar a análise desse conto, que é bem curtinho, a gente pode pensar que os miúdos representam o futuro moçambicano, mas um futuro incerto, porque eles não cresceram ainda. O que será dessas crianças? A gente não sabe. A gente tem alguns desejos e possibilidades. Então elas são o futuro da nação, mas um futuro incerto. Tá? O agressor do narrador, por sua vez, pode ser pensado como uma metáfora, né? Uma representação de todo o sistema colonizador que é opressor, que é agressivo pra caramba, tá? E que não pode ser sempre identificado, né? Sei lá, você não consegue sempre identificá-lo na figura de uma pessoa. Né? Ah, aquela pessoa é a colonização, aquela pessoa é a colonização. Não, a colonização é um grande sistema. Né? Nesse caso, o cara nem foi identificado, mas é um grande símbolo. Tem o cinto, tem a roupa, tem a coisa da autoridade. Tá? Então, o agressor metaforiza, né? Sintetiza, representa todo esse sistema colonizador extremamente agressivo que invade e que não dá muitas explicações não. Chega, agride, toma conta e é isso. Você colonizado que aguente aí e se vira. A colonização funciona dessa maneira. E aí sim, pessoal, depois da análise desse conto, a gente chega no conto número 5, que recebe o título Papá, Cobra e Eu. Esse papá te lembra alguma coisa? Pois é, meu, é o papá lá do conto número 2, o conto do inventário. Tá? Então é nesse conto que volta o Ginho. Tá? E nesse conto, não volta só o Ginho. O Ginho, né, assume papel de narrador. Já te adianto que aqui o foco narrativo é em primeira pessoa. Então aqui a gente sabe, né, que o narrador, né, é o Ginho. Por quê, pessoal? Porque ele narra tudo em primeira pessoa e ele tá falando da própria família, da própria casa. E ele vai falando de algumas figuras que já tinham aparecido lá naquele outro conto. Beleza? Tá? Por isso que a gente junta tudo agora e fala, opa, era o Ginho no conto do Cão Tinhoso, é o Ginho agora, nesse conto Papá, Cobra e Eu, e era o Ginho também no conto do inventário. Então a gente junta tudo. Tá? Então perceba que é um narrador que vai passando por uma série de situações, de experiências e de aprendizados também. Tá? Então esse Ginho aí tá aprendendo, tá vivenciando muita coisa. Isso é bem importante. Olha essa situação que traz sofrimento, traz ensinamentos, aprendizados. Meu, traz coisa pra caramba. Bom, e logo de cara, a família tá ali almoçando. Nesse almoço aparece até uma personagem nova, que é uma mulher chamada Sartina. Pessoal, a Sartina é uma ajudante também, né? Então eles têm uma outra empregada. Isso nos faz pensar, de novo, mais uma vez, na situação socioeconômica dessa família. Então, além do Madunana, tem a Sartina também. Tem 2 ajudantes, 2 empregados aí, tá? E um detalhe curioso, hein? A família do Ginho, como eu já tinha te adiantado aí, né? Em outra parte aí das nossas análises, tá? Nessa família domina a língua portuguesa, a língua do colonizador, ou seja, uma família que teve acesso à educação, tá? O Madunana e a Sartina, que são os empregados, eles não dominam, eles arranham o português e tal, mas eles conversam aí numa outra língua, num outro idioma, né? Nesse caso, aparece até, né, tem algumas referências especificamente ali ao idioma Ronga, né? Falado ali em algumas regiões específicas de Moçambique, tá? Então, essa questão linguística que é muito importante, né? Porque essa comunicação entre eles é meio truncada. Inclusive, é a mãe,
né, do Jinho, que domina, né, os dois idiomas, ela fala o português e fala também o Honga, é ela que faz, né, esse intermédio aí, né, que vai meio que intermediando, né, esse idioma, fala um pouco com a Sartina, fala um pouco com a Madunana, traduz ali, traduz aqui, porque esses dois empregados realmente, por não terem tido acesso a uma educação formal, questão socioeconômica, tá, não dominam a língua do colonizador. Então aqui a gente tem, de novo, a questão linguística do livro, isso é importante, e também essa análise crítica do ponto de vista socioeconômico e também educacional. Uma coisa se associa diretamente à outra. Jovens, rapidinho, aquela brevíssima interrupção aqui, hein, para o nosso recadinho de sempre. Se você está curtindo o vídeo, faz aquele esquema lá. Dá um like aí, meu, se inscreve no canal, ativa o sininho também, isso ajuda demais, você não tem ideia, tá? Faz tudo isso aí, dá aquela força, né? Meu, se você curte também o Insta, procura lá, Leio Logo Escrevo, né? O canal Leio Logo Escrevo no Insta também. Eu sempre posto uma coisinha ou outra lá para te ajudar também, beleza? E se você gosta do formato áudio, procura também o Leio Logo Escrevo aí, né? Nessas plataformas para ter acesso ao nosso podcast também, belezinha? Feito tudo isso, meu, eu deixo aqui o meu muito obrigado, valeu mesmo e bora voltar para análise aí. E aí, pessoal, nesse almoço, conversa vai, conversa vem, eles estão trocando uma ideia, e aí surge ali a informação, né? Surge uma preocupação pelo seguinte, meu, a gente fica sabendo que tem alguma coisa de errado ali na capoeira. Né? O que é a capoeira? É um espaço específico, né? Eles chamam de capoeira, um espaço específico onde ficam as aves dessa família. Tá? Então é uma família que tem algumas aves, né? Cria algumas aves, e essas aves ficam lá nesse lugar que eles chamam de capoeira. E na capoeira está acontecendo alguma coisa muito esquisita. Os pintinhos estão desaparecendo e as galinhas estão morrendo. E aí a mãe, muito ligeira, né, a mãe já, né, aquela experiência ali de quem conhece a região, a mãe já tá ligada. A mãe fala, ih, meu, isso aí é cobra. Tem cobra aqui na nossa casa e isso aí tá embaçado, né? A gente tem que resolver essa situação. Aí a mãe, né, a mamã, chega no pai do Jinho, chega no papá e fala pra ele, seguinte, cara, meu, você tem que achar essa cobra, você tem que resolver essa situação porque essa cobra pode fazer mal, pode picar os nossos filhos. Tá? Tem os nossos filhos aí. Então, você tem que resolver essa situação aí, cara. Tá? E aí se instala esse problema então, né? A galera tem que achar essa cobra aí que tá matando pintinho, tá matando galinha e que pode fazer mal para os filhos. Então, aí a gente tem o título, né? Papá, cobra e eu. Por que eu? Porque o narrador é em primeira pessoa. Então, papá, cobra e o eu do título é o Jinho, é o narrador. Inclusive, gente, no conto aparece o termo mamba. Mamba é um termo para cobra mesmo, beleza? Então, toda vez que você, né, se você pegar para ler aí, né, você vai ver lá mamba, opa, já lembra, tá? Um termo para cobra dentro do conto, dentro dessa língua portuguesa, falada especificamente em Moçambique. Aí tem uma cena, pessoal, em que estão lá na capoeira o Jinho e o Nandito, né? Lembra que o Nandito, um dos irmãos do Jinho, já tinha aparecido lá no conto lá do inventário também, beleza? Eles estão ali na capoeira, o Totó, que é o cachorro que também já tinha aparecido lá no conto lá do inventário. Ó, os nomes aí vão aparecendo, beleza? Tá? Então o Totó, né, mais os dois irmãos, o Jinho e o Nandito, estão ali na capoeira e o Jinho vê a cobra. O Nandito não chega a ver, mas o Jinho vê, fala, tô vendo, minha mãe tava certa, olha a cobra ali, tá? Aí, caramba, o que a gente vai fazer, não sei o que, tal. Aí nisso, aparece um cachorro vindo de fora, tá? Então tá ali o Totó, que é o cachorro da família, mas de repente chega ali na capoeira, né, na casa ali do Jinho, chega um outro cachorro. Que cachorro era esse? Era o lobo. Lembra desse cachorro? Eu pedi pra você lembrar dele lá na primeira parte, beleza? O lobo, pessoal, que era um cachorro mais empoladão, né? Um cachorro, né? Esse é um cachorro de finesse, um cachorro que tinha ali um pedigree, né? Então, chega o lobo, né? Aí a gente fica sabendo nesse conto que o lobo, pessoal, ele tinha um dono, que era o Senhor Castro. Quem é o Senhor Castro, dono do cachorro, dono do lobo, tá? Lobo é só o nome do cachorro, não é um lobo, tá? É só o nome, beleza? Tá? Quem é o dono do lobo, que é esse cachorro aí? É o Senhor Castro, que era um homem branco. Um homem lá, né, que é associação ao colonizador, então é o branco, colonizador. E esse cara é um cara que manda muito, é um cara perigoso, é um cara que tem poder, tá? Então o Senhor Castro é um cara embaçado, velho. Essa informação faz toda a diferença. Olha, pra você ter uma ideia, o Senhor Castro tem um monte de funcionários, tá? Vários homens pretos
que são seus funcionários, e ele chama os seus funcionários de meus pretos. Mas é num tom assim de soberba, de arrogância e também um tom pejorativo, tá? Então ele fala meus pretos pra cá, porque meus pretos fazem isso, eu mando meus pretos, eles fazem, tá? Então tem esse tom bem pejorativo. Esse cara aí não é muito flor que se cheire, não. E aí, pessoal, nessa cena em que você tem o Ginho, né, mais o Nandito, que não vê a cobra, e você tem também o Totó e o Lobo, nessa cena ali e tal, né, o que que acontece? Meu, o Lobo, né, que chegou ali na cena agora, ele chega e ele vai ali pra cima da cobra. Quando ele vai pra cima da cobra e tal, meu, a cobra ataca o Lobo e a cobra morde, né, ela pica o Lobo, pica o cachorro aí, tá? O Lobo sai gritando, né, sai ali meio, eita, deu ruim, tá? Ele sai e sai vazado. E aí, pessoal, depois disso, o papá se junta com o Madunana, lá o empregado, eles caçam a cobra, acham a cobra e conseguem matar a cobra. E aí, na cabeça deles, o que que eles pensam? Beleza, nos livramos do problema. Ufa, que bom. Mal sabiam eles, meu, na boa, que o problema estava só começando. Por quê? Passa-se ali um tempo, tá tudo certo, tá tudo bem. De repente, para ali um carro, né, na frente ali da casa ali do Ginho, né, do papá. E quem que sai desse carro? O senhor Castro. O senhor Castro simplesmente vem ali todo altivo, todo mala, todo arrogante, né? Chega e manda chamar ali o papai, eu quero falar com o cara. Né? Quando o papá sai, né, ali um homem, o papá é aquele homem o quê, pessoal? Aquele homem, né, que já tinha tido um acesso à educação, um cara, né, que já tinha lido muito. Lembra que nessa altura do campeonato a gente já sabe que o papá já havia sido preso. Lembra do conto do inventário? O papá já havia sido preso, não queria ser preso de novo, a casa estava sempre fechada. Lembra desse detalhe importante, tá? Então ele sabe que agora é necessário tomar todo cuidado. Então o papá, nesse momento da vida, é um homem já mais cauteloso. Ele sabe que a luta, meu, tem que ter cuidado, tá? Grava que o papai é tudo isso. E a gente já sabe de tudo isso com aqueles detalhes lá do conto do inventário. Olha por que aquele conto é importante. E aí o papá sai para conversar ali, né, com o senhor Castro, ele sai de boa. Ô, senhor Castro, tudo bem com o senhor? Tá tudo bem, não. Seguinte, o meu cachorro Lobo, que foi o melhor cachorro que eu já tive nessa vida, melhor cachorro, um cachorro caçador, o Lobo está morto. Ele foi picado, foi mordido de cobra. Tá? E eu recebi informações de que ele saiu daqui. Então ele foi mordido por uma cobra, ele foi picado por uma cobra aqui na sua propriedade. Ou seja, é sua culpa. Eu quero uma indenização. Tá? Você que se vire para me dar o dinheiro. O papá tenta argumentar e fala, mas senhor Castro, o senhor Castro fala, mais nada. Se vira ou vai dar ruim pro seu lado. O papá pensa... E o que que ele faz? Ele olha para o senhor Castro e diz, senhor Castro, tudo bem, vou dar um jeito. Pessoal, provavelmente ele não ia arrumar a grana, ele não ia conseguir, esse problema vai se estender, a gente nem vai ter acesso à resolução desse problema, mas na hora o que ele decide fazer é não arrumar treta com um homem que tinha relações diretas com as forças colonizadoras. É melhor não bater de frente. A mensagem é a mesma, é a que você já entendeu. É necessário ter o quê? Cautela. O papá aqui é a voz da experiência. A gente tem que ficar de boa, eu não vou bater de frente com esse cara. Então ele fala, senhor Castro, tudo bem, eu vou dar um jeito. Meu, é muito injusto, ele sabe que tem injustiça rolando ali. Ele não teve culpa, a cobra não era a criação dele, ele não criava cobras. A cobra apareceu ali. O Lobo é que tinha entrado sem autorização na propriedade dele. E ainda assim ele vai ter que pagar uma indenização, mas ele sabe que, meu, tem injustiça rolando? Tem. Mas adianta bater de frente? Não, pelo menos não agora. Então ele decide que ele vai pagar. Se ele vai pagar mesmo, a gente não sabe, não vai ficar sabendo. Mas ele toma essa decisão e ele fala, tá bom, beleza, vamos trocar essa ideia aí, tá? Então, a gente tem essa situação. Agora, fato é que o Ginho, por que ele consegue narrar tudo pra gente? Porque ele presenciou tudo isso, ele viu tudo isso, tá? E aí o pai dele vai transmitir pra ele um ensinamento. Qual é esse ensinamento exatamente? O nosso narrador, o Ginho, deixa claro que o pai dele, né, depois de todos esses ensinamentos, o pai dele fecha esse diálogo com uma metáfora, tá? Então é um ensinamento que vem por meio de uma metáfora, tá? Então o nosso narrador diz que o pai dele olhou para ele e disse, né, filhão, o negócio é o seguinte, existiam 2 cavalos, né? Havia 2 cavalos, filhão, olha a metáfora, hein? Havia 2 cavalos, um cavalo manso e um cavalo doido.
Tá? E os dois, né, estavam ali convivendo com as pessoas e as pessoas começaram a, né, se encher, né, dos dois cavalos, né? Pô, esses dois cavalos aí e tal. E o que as pessoas resolveram fazer? Meu, o cavalo doido foi abatido. O cavalo manso também morreu. Mas o cavalo manso foi morrendo aos poucos. As pessoas foram matando o cavalo manso aos poucos. Ele foi morrendo, também morreu, mas ele morreu bem devagarinho, tá? Então, filho, na vida tudo é uma escolha. Você pode ser o cavalo doido e morrer rapidamente, tá? Então você foi doido, fez o que fez e morreu rapidamente, ou você pode ser o cavalo manso, né? Não faz o que você quer, vai morrer também, mas você morre aos poucos, né? E aí às vezes é necessário, é melhor, né, ser o cavalo manso, tá? E aí fica pra gente pensar, pessoal, esse é um dos temas que aparecem no conto aí, fica pra gente pensar, peraí, mas os dois morreram, o que é melhor? Morrer lutando e morrer rapidamente? Ou deixar de lutar e morrer do mesmo jeito, mas morrer aos poucos, que é o que a colonização faz. A colonização mata aos poucos. Se você aceita a colonização, ela vai te matar aos poucos. Ela vai drenar a sua vida. Tá? Se você luta, ela também vai te matar, né? Mas ela vai te matar rapidamente. Né? Então, pessoal, esse conto é um conto mais reflexivo, né? Fica aí para pensar. Embora a atitude do pai, claro, né, deixe muito claro que ele escolheu aí ser o cavalo manso, tá? E morrendo aos pouquinhos. É triste? Pode ser, mas é estratégico. Né? Se vai morrendo aos poucos, mas você tem mais tempo para pelo menos ficar com a sua família. Ah, não, mas não vale a pena. É uma questão subjetiva. Vai de você que está vendo essa análise aí, tá? Para o nosso personagem aí, pro Ginho, né? Fica o ensinamento de que é melhor ser o cavalo manso. Você vai morrer também, vai morrer aos poucos, é dolorido, mas pelo menos você vai ter tempo de ficar aqui com os seus, né? Cuidando da sua família, que é o que o papá está fazendo. Questões, né, é uma questão de escolha, né? São questões que ficam aí pra gente refletir. Pessoal, e aqui a gente encerra então essa parte 3, belezinha? Mas tem uma quarta parte ainda, hein? Faltam 3 contos e eu vou analisar esses 3 nessa parte 4 então, beleza? Não deixa de conferir a parte 4 para ficar aí com a análise completa. Belezinha? Valeu mesmo, brigadones, tamo junto, até a parte 4, é nóis e tchau!